Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de monitoria, a disciplina de dietoterapia e patologia, né, da nutrição. Então, mais uma série de vídeos. Hoje a gente vai falar sobre a dietoterapia nas implicações imunológicas e metabólicas, com ênfase em síndrome do ovário policístico, né, a sigla SOP, tá? Então, vamos lá. O que é a síndrome do ovário policístico? Ela é uma anovulação crônica por retrocontrole impróprio e ela foi descrita, né, há muito tempo atrás, tá? É uma endocrinopatia comum em mulheres na idade reprodutiva e a principal característica é o hiperandrogenismo clínico ou bioquímico, ou seja, o aumento dos hormônios masculinos, associado à disfunção menstrual e a formação de cistos e microcistos ovarianos, o que aumenta de tamanho, né, e modifica a função. Ou seja, é uma alteração, né, tanto na questão de hormônio, né, então aumento de hormônios masculinos. A disfunção menstrual ela é consequente, né, então vai acontecer o de ciclos menstruais precoces, né, ou desregulados, a gente vai falar sobre isso mais para frente, e a formação de cistos, tá? Então, e esses cistos, né, por sua vez, eles podem aumentar de tamanho e modifica a função do ovário, tá bom? Então, é muito importante entender esses conceitos. E o resultado disso tudo, né, em resumo, o hiperandrogenismo, o aumento dos hormônios masculinos, a disfunção ovulatória, né? Então, e acaba impactando, né, num quadro de infertilidade, tá? A epidemiologia. Ela parece ser de natureza multigênica, em que uma variedade de genes predisponentes e protetores interagem com fatores ambientais para produzir a síndrome. Essa síndrome, ela atinge de 6 a 16% da população, tá? 1 a cada 5 mulheres em idade reprodutiva, né? E o custo para diagnóstico e tratamento das inúmeras morbidades associadas é alto, né? Então, não é um diagnóstico fácil, né? De baixo custo, né? Esse é só um comentário a respeito, né? A nível de estatística. Então, ela reveste de importância não só pelas manifestações clínicas, tá? Mas também pelas repercussões à saúde ao longo da vida do paciente. Então, o que a gente pensa? Então, por trás dessa síndrome, existem uma série de manifestações clínicas que estão além, né? Então, a gente observa a questão da obesidade, que está muito ligada, né, à parte do trabalho do nutricionista, a parte de infertilidade, né, que é uma consequência, a resistência insulínica, né, que é outro ponto muito importante com o tratamento nutricional, a dislipidemia, né, a desregulação desses valores de níveis, né, lipídicos, né, sanguíneos, o diabetes gestacional, então se for pensar numa gestante, né, ela pode desenvolver esse diabetes em razão dessa síndrome do ovário policístico, o diabetes do tipo 2, né, em razão dessa alteração a nível, né, de glicose, e aí a resistência à insulina, a obesidade, são fatores que estão associados e que culmina no aparecimento, né, e o surgimento do diabetes do tipo 2. Há um maior risco cardiometabólico, né, muitos estudos vêm dizendo, a questão da depressão e a redução da qualidade de vida. Então, é uma síndrome que tem tratamento e, então, né, precisa ser investigado, diagnosticado e, assim, receber o acompanhamento profissional. Repercussões à saúde ao longo da vida. Então, aqui a gente observa vários pontos, né, que podem estar associados. Então, quando a gente pensa em reprodutivo, na fase de infância, uma adrenarca prematura, né, um processo, né, um ciclo menstrual precoce,
né, uma pubarca precoce, ou seja, o aparecimento, né, daqueles sinais corporais precocemente, ainda na infância, na adolescência, disfunção menstrual, né, então menstruações desreguladas, né, com ciclos curtos, longos, né, com espaçamento irregular, hirsutismo, né, que é o aparecimento de pelos, tá? Que é muito associado ao sexo masculino e acaba aparecendo nessas mulheres. A questão da acne também acaba sendo mais acentuado em pessoas que apresentam essa síndrome. E com o passar dos anos, né, a infertilidade, as complicações na gravidez. Então, a paciente, né, gestante que tem a síndrome do ovário policístico, ela tem um acompanhamento de pré-natal diferente, em razão disso, tá? A nível metabólico, restrição de crescimento fetal pode ocorrer, né, na questão pré-natal. A resistência à insulina de 50% a 70%. Observe que valor alto, que percentual preocupante, né? E que tem tratamento, tá? O nutricionista atua, inclusive, nessa questão. A obesidade, né, que acomete aproximadamente 50% das mulheres que apresentam essa síndrome, a intolerância à glicose, que está associada nessa resistência à insulina, o diabetes tipo 2, dislipidemia, hipertensão, síndrome metabólica, tá? Então, tudo isso é um ponto muito importante, né, em que o nutricionista tem uma atuação direta. Além do câncer, né, que pode surgir o câncer de endométrio, que é aquela camada mais interna do útero, além de depressão, estetose hepática, apneia do sono, né, uma disfunção no processo noturno, né, de sono dessa mulher, distúrbios na autoimagem, tá? Redução de qualidade de vida, tá? Então, mais uma vez aqui, os sinais e sintomas, o hirsutismo, o aparecimento de pelos, aqui a gente tem a acantose, a presença de acne, né, a compulsão alimentar, a alopécia, né, em razão dessa variação hormonal, e a questão da infertilidade. Então, aqui a gente tem o aumento da incidência de abortos, né, por conta dessa baixa hormonal, essa desregulação hormonal, que é tão importante nessa fase, né, de concepção e desenvolvimento, né, gravídico. A questão de cardiopatias, né, estão envolvidas, a infertilidade, dislipidemia, ansiedade, diabetes, apneia, depressão e obesidade. Como que é feito o diagnóstico dessas mulheres? Através de ultrassonografia transvaginal, que é um exame muito comum, né, em mulheres, e assim que a menina, né, vamos dizer assim, ela apresenta sintomas, né, que vão aparecer de uma menarca precoce, né, o aparecimento de pelos, né, então é feito a busca, né, por os achados clínicos para poder, né, chegar ao diagnóstico, né, se ela tem ou não a SUP, tá? E tem o exame também de dosagem hormonal para ver quais são os níveis dos hormônios reprodutivos, né, em especial a testosterona, que é um hormônio masculino, predominantemente masculino, né, que em mulheres ele tem um nível mais baixo, e nesses casos, né, vão estar aumentados. Além de exames laboratoriais, né, como eu falei, a testosterona em mulheres fica abaixo de 80 nanogramas por decilitro. Aqui é o exame de progesterona, que é o hormônio feminino, tá? Então, dependendo da fase em que essa mulher se encontra, existem valores para esse hormônio. E também, né, aqui é no caso de suspeita de tumor adrenal, tá? É uma busca mais específica. Aqui a gente tem o índice de Feynman e Gowin, tá? Que é um método para poder avaliar a presença e a gravidade do hirsutismo, que são os pelos, né? Os pelos anormais, que são comumente encontrados em homens, né? Na região da barba, do bigode, né? Corporais também. Os homens normalmente têm mais pelos do que as mulheres. E as mulheres que apresentam a síndrome do ovário policístico, elas têm, né? Um aumento do crescimento, né? Uma aparência mais masculinizada. Então, é feito
a avaliação, né, da presença e o nível em que esse surtismo está se apresentando, tá? E existe uma escala, né, de áreas do corpo, tá? Que é feito, né? O médico avalia essa questão. Aqui a gente apresenta rapidamente um fluxograma, né, para diagnóstico e para investigação de fatores associados à doença cardiovascular. Então, dependendo para cada fator de risco, né, tem os exames que são comumente usados, né, para poder detectar obesidade, por exemplo, o peso, a estatura, o IMC, né, a circunferência abdominal, são parâmetros, né, utilizados, inclusive na prática clínica do nutricionista, para estar avaliando essa questão de obesidade. A hipertensão, observando o grau da pressão arterial, é feito os mapas, né, certinho, para poder ver os níveis, né, sistólicos e diastólicos dessa pressão arterial. Aqui a gente tem a resistência à insulina, a intolerância à glicose, o diabetes do tipo 2. Então, é feito exames bioquímicos, né, como, por exemplo, a glicemia de jejum, a insulina em jejum, quanto está essa insulina, né, em jejum, se ela está alta, né, sendo que não tem nenhum alimento ali para poder estimulá-la, né, ela não deveria estar alta, é um indicativo. O TOTG, que é o teste oral de tolerância à glicose, também um exame muito utilizado para estar avaliando essas coisas. A dislipidemia, então aqui a gente tem os exames, né, geralmente o lipidograma completo, suas frações, então colesterol, HDL, o LDL, a classe dos triglicerídeos também, tá? Então, aqui alguns exames mais específicos, né, do câncer de endométrio, da apneia do sono, tá? Então, esses são os exames avaliados para detecção, né, para diagnóstico da SUP. Então, falando um pouquinho da alteração do metabolismo da glicose, né, como falamos anteriormente, é um parâmetro também para detecção, para diagnóstico. Então, existem alguns parâmetros, tá? Alguns valores de referência para algum desses exames. Por exemplo, glicemia em jejum, tá? Para estar normal, menor que 100 mg por decilitro. O teste oral de tolerância à glicose tem que estar, né, menor do que 140, tá? A intolerância à glicose, glicemia de jejum alterada, tá? Os valores aqui. E para diabetes, tá? Muito importante também. Em relação à síndrome metabólica, então, alguns fatores muito importantes, né, e simples de detectar, por exemplo, a circunferência de cintura. Qual é a circunferência da cintura dessa paciente? É maior do que 88 centímetros, né, associada a outros fatores, tá? Não observar isoladamente. Circunferência de cintura mais 2 fatores. Qual é a circunferência dessa cintura? Os níveis de triglicerídeos, né, visto pelos exames bioquímicos, a HDL, como está a pressão? Ó, aqui a gente tem a sistólica e a diastólica, tá em níveis normais, glicemia de jejum e, né, o teste, que é o TTG, tá? Também pode ser usado. Tá bom, pessoal? Vou parar por aqui e até o próximo vídeo. Um beijo. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Tchau.